Nós temos uma cultura no nosso país que meio que afasta o testamento. Tá? Sobre qual patrimônio que eu posso testar? Será que eu posso testar sobre tudo? Como é que funciona? Então, assim, tem toda essa situação, vale a pena, gente. Porque tu vai comprar tua pasta, vai organizar o teu patrimônio, vai organizar tudo. Então, digamos que tu vai morrer em paz. O testamento, então, serve para quem quer proteger a sua família, regular situações pessoais e patrimoniais, inclusive até colocar cláusulas em que conta segredos, como por exemplo. Olá, ilustres, tudo bem? Você sabe qual a importância de fazer um planejamento sucessório? Você sabe que o testamento é um instrumento utilizado para evitar brigas após a morte? Fiquem ligados que hoje é o tema do nosso podcast. Felipe, nós temos uma frase muito clichê, mas que infelizmente ela esboça a nossa realidade. E essa frase fala que a gente conhece nosso cônjuge no divórcio e a família no inventário. E isso acontece porque, além de todo o sentimento de luto e de perda, o patrimônio que está envolvido mexe com a cabeça das pessoas e, não raras vezes, né, que é muito comum, os herdeiros acabam brigando anos a fio por patrimônio e as relações familiares que, se já não eram aquelas coisas, acabam ruindo completamente. E tudo isso poderia ser evitado de uma forma muito simples, que é através do planejamento sucessório, inclusive através de uma ferramenta muito conhecida pelas pessoas, que é o testamento. O testamento acaba sendo uma ferramenta muito importante em que pede as pessoas conhecerem. Nós temos uma cultura no nosso país que meio que afasta o testamento. Essa cultura é o seguinte: a gente tem medo de falar da morte. E parece que se a gente falar dela, nós estamos atraindo. Então, né, melhor não falar, deixa assim. Então, mesmo quando a pessoa tenta conversar ou um pai, uma mãe tenta conversar com seus filhos sobre isso, eles sempre tentam postergar, dizer, não, não, agora tu tá doente, vamos cuidar de ti primeiro, depois a gente conversa sobre isso. Porque as pessoas acham realmente que vão atrair, que estão agorando, enfim, né? Então elas não lidam sobre esse assunto. E o grande problema qual é? Que a pessoa quer testar, ela quer dispor da sua vontade, né, da sua autonomia de fazer o que ela quer com o seu patrimônio, e normalmente os herdeiros não deixam. E até a própria pessoa, às vezes, quando vai testar, pensa nisso. Não, mas eu não vou fazer porque, né, deixa quieto, deixa assim, não vou. Mas isso no exterior é diferente, as pessoas já têm essa cultura de lidar mais com a morte, e eles conseguem, então, se utilizar desses instrumentos, como, por exemplo, o testamento, justamente para conseguir testar e dispor os bens da sua herança, né, da forma que melhor lhe prover. Atraindo a morte ou não, uma coisa é certa, cedo ou tarde ela vai acontecer, e se você não faz um planejamento sucessório, seja por testamento ou outras ferramentas, que é uma área bem ampla, a pessoa tem que estar ciente que vai instaurar uma guerra na família por causa de patrimônio, porque um herdeiro entende que merece mais, outro menos, enfim. Então a pessoa tem que estar ciente. E dito isso, eu prossigo a minha fala já informando o que é o testamento, para que ele se presta, né? O testamento, Felipe, nada mais é do que uma disposição de última vontade. Você vai literalmente dispor o seu desejo de situações não apenas patrimoniais, mas existenciais. E é um instrumento solene, então ele tem que atender uma forma para que ele tenha validade e quando a pessoa morra, então ele se preste para aquele fim. E muitas pessoas não conseguem entender isso, que o testamento ele não é apenas uma partilha puramente fria de patrimônio, mas ele tem um caráter sentimental, porque tu percebe que quando eu, por exemplo, vou testar, tenho um filho que é excepcional, e eu sei que os meus outros filhos não vão cuidar dele. Mas eu sei que tem um parente, uma neta, por exemplo, que ela vai cuidar. Então, eu nomeio ela como curadora testamentária. Percebe que tem uma algo sentimental, aquele negócio do cuidado, de tu deixar a tua família protegida. Essa é uma das situações. Tem outra, por exemplo, que não raras vezes um pai reconhece um filho fora do casamento e ele quer, de certa forma, recuperar esse tempo através de beneficiar ele de um patrimônio. Então, são várias as situações que tu consegue dispor no testamento. Então, tu não precisa necessariamente ter um patrimônio. Você pode também fazer um testamento apenas, e a lei permite, situações existenciais. Por exemplo,
Ah, eu quero ser doadora de órgãos, eu quero que o meu funeral se dê da seguinte forma, quero ser cremada, enfim, são N situações. Então, ela tem esse caráter também de proteger não só a sua vontade, para questões de funeral, mas também a família. O testamento, antes de falar de testamento, eu falo de inventário, né? O inventário, ele regula a partilha de bens da pessoa que faleceu. Então, é uma coisa literalmente patrimonial. Se você não vê problema nisso, você não precisa fazer um testamento. Vai lá, falece, e aí vai fazer o inventário, vai dividir o patrimônio, seja como a lei manda, enfim, né? E acabou. O testamento, quando a gente fala, e tu falou em parte emocional, ele vai regular também, se a pessoa quiser, a parte patrimonial, né? Depois nós vamos explicar qual parte patrimonial, mas ao mesmo tempo, ele consegue ter essa sintonia da pessoa dizer, eu preciso regular algumas coisas pessoais no testamento. Tu deu vários exemplos e eu complemento com mais algum. Vamos pensar um exemplo que a pessoa está namorando com uma moça aí e ele não quer que ela seja herdeira dele. Então ele vai lá e coloca um testamento que eles são apenas namorados. Ou ele quer reconhecer uma união estável com essa moça, mas os filhos não querem, sabe? Os filhos já dizem, não, pai, não tem que reconhecer uma união estável com essa pessoa, mas ele quer. E ele não quer mais fazer um documento, ele não quer fazer o contrato de união estável, ele reconhece no termo no testamento. Ele tem um seguro de vida e ele quer mudar o beneficiário. Ele pode fazer isso por meio do testamento. Ele quer beneficiar algum herdeiro, meio de testamento. Ele quer ser doador de órgãos, como tu falou, dá para colocar no testamento. Então, assim, ele quer pegar um bem, ele tem um imóvel e ele quer decretar que aquele imóvel é um bem de família. Ele vai fazer pelo meio do testamento. Sim. Então, quando tu fala sobre essa frase, e eu complementei ela, justamente nessa forma de dizer, o bom do testamento é que tu regula a parte patrimonial e tu consegue regular também a parte emocional. Um detalhe, né? Só para eu encerrar essa minha fala, mas olha só, quando eu falo da parte patrimonial, porque a gente focou bastante na parte emocional, mas quando a gente fala da parte patrimonial, imagina que um pai tem 3 casas, tá? Não tem cônjuge, mas tem 3 casas. E os filhos vão se matar para aquelas casas. Nós estamos sempre dando o exemplo mais grosso aqui, né? Vamos ver que aquele filho, que os 3 filhos querem se matar. No testamento, ele pode estipular que casa vai ficar para cada filho. Claro, tem a parte da legítima e tal, nós vamos ver isso depois, mas assim, por meio de legado. Mas, então, ele consegue tentar tirar o peso do problema que vai gerar a morte dele. Vai gerar um problema emocional na família, é óbvio, né, o sentimento da perda, mas também, em ato contínuo, vai começar a discutir a parte patrimonial. E as pessoas começam a colocar no patrimônio os sentimentos que eles não tinham antes. Por exemplo, um filho que não vê o pai há muito tempo, brigado há 10 anos com o pai, aí ele vai querer compensar no patrimônio a falta que ele tinha do pai Sim. por algum motivo. E aí tu começa a trazer não só patrimônio, como discussões emocionais no meio. E aí, Só gente, dificulta o esse andamento. processo de inventário que nós estamos falando agora, não vai se resolver, né? Vai demorar 2, 5, 10, 15 anos. Por quê? Porque as pessoas vão ter que resolver primeiro a sua situação emocional para depois conseguir resolver a situação patrimonial. Sim, então, para tentar resumir essa nossa fala, o testamento então serve para quem quer proteger a sua família, regular situações pessoais e patrimoniais, inclusive até colocar cláusulas em que conta segredos, como por exemplo, reconhecer uma união homoafetiva, reconhecer É, filhos fora do casamento, dentre várias situações. Então, basicamente, a gente pode, Felipe, resumir. testamento é comprar a paz, não é? Exato. A gente é um instrumento que tu compra a paz, que nada mais é do que um manual, uma diretriz em que você manifesta a sua vontade sobre essas várias situações da vida, e aí então os herdeiros nada mais resta a eles do que cumprir a sua literalidade. Claro, salvo exceções que aqui não cabe nós comentarmos de impugnação. Mas salvo isso, não cabe a eles contestar. Passando, né, se não tem problema nenhum no testamento que ele vai passar, então, né, segue o baile, vai direto para o inventário. Exato. Bom, já falamos para que serve o testamento, quais situações que a gente pode, então, regulamentar. Um detalhe importante, que acho que as pessoas não conhecem, que você pode fazer o testamento a partir, então, dos 16 anos, até porque hoje em dia a gente tem várias pessoas, influencers jovens, que já começam a Hum, ganhar um certo patrimônio. Então, é interessante também as pessoas terem conhecimento disso, dessa possibilidade. Hã, Agora, mudando de assunto, complementando, na verdade, quais são os tipos de testamento que nós temos, né? Então, é importante as pessoas saberem que testamento
Não é uma receita de bolo. Cada situação, cada cláusula testamentária vai exigir um tipo de testamento. E nós temos três mais comuns, que é o público, o particular e o cerrado. O testamento público, você vai até o tabelionato, pode ser até junto com o seu advogado, em que vocês conversaram as cláusulas, estruturaram como que vai ocorrer esse testamento. E aí o advogado, junto com o tabelião, vai ser redigida essa cláusula e depois o testamento ele é guardado no tabelionato. Só que qual é o problema do testamento público, Felipe? Se você insere uma cláusula um tanto quanto polêmica, por exemplo, você vai reconhecer um filho fora do casamento e quer beneficiar, qualquer pessoa tem acesso àquela informação. E aí vai gerar um estresse que é exatamente o oposto do que o testamento se propõe, que é Uhum. trazer paz e evitar discussões necessárias. Então, para esse tipo de cláusula, o testamento público não seria tão interessante assim. É que o público, se a gente pensar, ele é uma escritura pública, né? Sim. Então, as escrituras públicas ficam guardadas, o original, enfim, uma via fica guardada no tabelionato. Então, qualquer herdeiro que saiba que aquela pessoa fez um testamento, ela vai lá, ela pede uma via, ela vai ter acesso, e aí ela vai ver todas as disposições que tu fez dentro do testamento. E aí, se, como tu disse, se houver uma cláusula polêmica, pronto, né? Tá armado o circo, né? Sim. Então, o público não precisa de advogado, pode Mas é fazer interessante que sozinho. tenha, né? É interessante para ajudar, porque o documento do tabelionato, né, ele já é um documento redigido, ele já Geral. tem, geral, ele tem suas cláusulas prontas, então o advogado vai ajudar a melhorar aquelas cláusulas. O tabelião também vai, mas estou dizendo, o advogado tem mais tempo de sentar contigo, conversar, organizar, né? Então, essa é a. Vale a pena se não tiver cláusulas meio contraditórias, assim, né? Ou coisas meio, tu quer reconhecer uma união, uma coisa que ninguém quer e tal. Ah, Se não for, se excepcionais. for cláusulas normais, só disposição de bens mesmo e tal, bem tranquilo o inventar o testamento pela via pública. E agora nós partimos para o particular. O particular, como o próprio nome, né, nos remete, é um documento particular em que você vai até o escritório do seu advogado, inclusive a própria pessoa pode redigir, só que como o instrumento, o testamento é um documento solene que tem que ter a forma da lei, muitas vezes a pessoa desconhece como que deve ser feito, então por isso que sempre se aconselha que no particular você tenha o acompanhamento do advogado. E aí este testamento, ele é depois de feito, ele é guardado. Inclusive, a pessoa até nomeia um testamenteiro para cumprir essas disposições, e aí depois, quando a pessoa falece, apresenta-se aos herdeiros, entra-se com uma ação judicial de abertura de testamento, e aí a situação se desenvolve. E o último, que está em desuso, poucas vezes o pessoal que trabalha em cartório nos comenta que já fez, se fez é um em 40 anos, que é o testamento cerrado, que é uma mistura do público com o particular. Por quê? Porque ele é feito de forma particular, em escrutínio particular, no escritório de advocacia, por exemplo, e após esse documento, ele é enviado, você leva até o cartório, o tabelião ele não vai ler as disposições, ele vai apenas verificar se a mesma pessoa que testou é você, e aí então este testamento ele vai ser costurado, Lacrado, né? tem toda Literalmente lacrado. uma ritualística para ter este sigilo. Então, ele fica num órgão público, mas ninguém tem acesso a ele por causa dessa ritualística que ele costura, coloca selos, enfim, não se tem acesso. Vale a pena pensar em qual a modalidade, né, que te interessa, também de acordo com os bens, de acordo com o que declarar, tem toda essa situação. O que eu digo assim? As pessoas ouviram e disseram, pá, Felipe, tu me convenceu, Yasmin, fechou, eu vou fazer um inventário, eu vou fazer um testamento. Beleza. Mas é caro? Não, gente, não é caro. Eu tenho que dizer para vocês que um testamento, ele possui um valor, ele é uma escritura pública, né? Na grande maioria. Então, o valor dele é extremamente acessível. Não é nada que tu pensa assim, nossa, vai dar 5 mil, 10 mil. Não, gente, não é extremamente acessível. Porque o valor já é feito justamente para as pessoas fazerem. Então não adianta tu dizer assim, vou fazer um testamento que custa 20 mil para fazer o documento, né? A pessoa não vai fazer. Então, ele tem um valor acessível para que a pessoa possa fazer. Felipe, mas aí tem os honorários do advogado. Bom, daí é outra conversa. Estou dizendo, o testamento, se tu quiser fazer um público, for no tabelionato sozinho lá e fazer tu pode fazer, e o valor que tu vai gastar não é um valor alto. É um valor acessível para te poder fazer esse documento. Então, mais uma situação que nós temos que matar.
Yasmin, eu tenho que te perguntar uma coisa que é importantíssima. Eu devia até ter iniciado o podcast hoje sobre isso. Quer saber? Testamento é só para pessoa rica? Mata essa questão para mim, por favor. Ai, Mata no peito e resolve essa essa é questão. outra situação que cabe a nós desmistificarmos. Mas não, o testamento, ele não é para pessoas ricas que têm um patrimônio gigantesco, Não é não. só, né? Não, não é só, mas também Também. serve para essas pessoas. Mas o testamento, Felipe, ele serve para aquela pessoa que quer, de certa forma, morrer em paz, quer cuidar da sua família, ela quer beneficiar uma pessoa que foi importante. É alguém que quer planejar o seu patrimônio para evitar que a família caia em ruínas por brigas desnecessárias. Por exemplo, a gente tem uma situação muito comum que é aquele pai que fica doente, ele tem vários filhos, mas sempre tem aquele um filho que abdica da sua vida, mora com o pai, com a mãe e vai cuidar dele até o fim. Então, nessa situação, o pai que está sendo cuidado por este filho, ele pode presentear este filho através do testamento, porque de nada adianta o pai falar com os filhos e reunir de uma forma informal que gostaria que esse filho que está cuidando ficasse com a casa, porque se não está documentado, não existe. E aí entra em discussão e brigas e toda aquela coisa que a gente vê diariamente. Realmente o testamento é para todo mundo. Porque, como a gente falou no início do podcast, ele não regula só questões patrimoniais, ele regula questões pessoais também. Então, vamos dizer que a pessoa não tem patrimônio algum, Yasmin, ela é zerada de patrimônio. Se bem que nós temos aquela brincadeira que a gente diz que até um mendigo deixa um Sim. cachorro e um carrinho de supermercado. Então, assim, todo mundo deixa alguma coisa. Mas estou dizendo assim, palpável ao ponto de ser feito um testamento, um Um inventário imóvel, por dela. exemplo, um Tem que ter valor carro. econômico, entende? Então vamos dizer que a pessoa não deixou nada, nesse exemplo, nada de bem, só a roupa do corpo, tá? Só isso, pronto. Mas ela tem um filho deficiente, como tu falou aquele exemplo, e ela quer que alguém cuide desse filho, né? Então, por meio do testamento, ela não vai deixar absolutamente nada de bens, mas ela vai poder estipular alguém que possa cuidar dessa pessoa, dessa criança, no caso dessa pessoa com deficiência, né? Então, olha só. Então, testamento é para todo mundo? Sim, literalmente. O inventário a gente disse que não. Vai depender, né? Porque se a pessoa tem um patrimônio financeiramente que vale a pena fazer. Sim. Mas o testamento é diferente. O testamento, ele literalmente é para todo mundo. E se tu quiser dispor de situações apenas pessoais nele, tu vai poder. Sim. Eu quero fazer um testamento apenas para reconhecer uma união estável. Parabéns, tu pode fazer. Ah, mas não tem um contrato que tu pode fazer? Sim, existe um contrato de união estável. Mas a pessoa não quis fazer, sei lá por quê, enfim, ela pode fazer no testamento. Então, e não tem valor financeiro nenhum nesse caso. Para ser partilhado. Por isso, não venho com essa história que é só para pessoas ricas. Não, também para pessoas ricas. Mas a pessoa com dinheiro, normalmente ela não faz um testamento, ela vai fazer um outro tipo de planejamento sucessório. Sim. Outra situação, Felipe, que é importante a gente comentar, sobre qual patrimônio que eu posso testar. Será que eu posso testar sobre tudo? Como é que funciona? E essa é a parte mais chatinha, mais jurídica, né? Então, a gente sempre brinca e comenta nos outros podcasts que nós temos 2 blocos de patrimônio, que é o patrimônio que, vamos pegar um exemplo para ficar fácil, digamos que essa pessoa faleceu, deixou 100 mil reais apenas, tá? Então, metade deste patrimônio é destinado à legítima, que não tem jeito, ele fica resguardado para os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro. Não tem como mexer ali, porque a lei resguarda essas Resguardado pessoas. por lei. E a outra metade é a parte disponível, e é nessa outra parte que recai o testamento. É a partir deste bloco de patrimônio que você pode dispor para quem você quiser. Pode ser para até os seus herdeiros, como a gente comentou do pai, que quer beneficiar o filho, que cuida dele, para um amigo, para uma instituição de caridade. Enfim, nessa parte disponível, as possibilidades são infinitas. Ele faz o que ele quiser, né? Porque a parte disponível dele, o nome já diz, é disponível. E aí ele vai doar, vai abrir mão, vai fazer o que ele quiser para a pessoa que ele quiser, né? Ou instituição, que tu mesmo mencionou. Então é muito tranquilo. A pessoa vai pegar esses 50% que ela tem, 50 mil nesse nosso exemplo, de 100 mil, 50, né? E ela vai pegar esses 50 mil e vai, gente, quer doar para um filho? Doa. Quer doar para um amigo? Quer doar para a cuidadora que deu dele durante 15 anos? Parabéns, ele vai lá e vai dar os 50 mil para ela se ele quiser. Ele vai, então, essa parte disponível, ele faz com que ele quiser com essa parte. E ninguém pode contestar. Ah, mas nós somos herdeiros. Parabéns, tu tem a legítima.
né? Tu tem os 50 mil lá da legítima, que vai dividir entre tu e os teus irmãos. Parabéns. O resto tá disponível, meu, ele faz o que ele quiser e Exatamente. ninguém vai poder discutir sobre isso. E é ali que se encaixa o testamento. Ele vai se encaixar nessa disposição Essa parte da disponível. parte disponível. Por fim, Felipe, para fechar esse nosso podcast sobre testamento, surge uma outra dúvida. Vamos lá. Eu fiz um testamento, tá lá bonitinho, feito. Passou-se um tempo, aconteceu alguma situação na minha família que, por exemplo, o meu filho que eu beneficiei com patrimônio X no testamento, ele não está mais merecendo, houve uma briga, alguma coisa nesse sentido. Eu não posso fazer mais nada, eu fico amarrada a esse testamento para sempre, eu não posso modificar. E, gente, você pode modificar sim, quantas vezes quiser. É um instrumento que te dá essa possibilidade, ele não é engessado. Uma vez feito, ele não é imutável, que tu fica Basta ali ter para dinheiro sempre. para pagar, né? Basta ter dinheiro para pagar. E importante que nessa revogação, que não tem limite de revogação, isso é importante deixar claro, as cláusulas que você quer manter, você deve ratificar, ou seja, confirmar elas no novo documento e alterar aquelas que você quer modificar, né? Inclusive, inserir novas cláusulas, novos beneficiários, aumentar valores, diminuir valores. Então, tem essa dinâmica de tu poder modificar a hora que você quiser. Basta ter dinheiro. E lembrando que o último testamento feito é o que vale sobre os anteriores. É o derradeiro, né? Esse aí Exatamente. é o que vai valer no final da história. Porque tu imagina que a pessoa faz um testamento, tá? Mas ela acaba ganhando um dinheiro, alguma outra coisa, ou adquirindo outro bem, sei lá. Então, ela vai poder modificar. Porque se o testamento não fechar com o que a pessoa testou, ele não vai valer. Sim. Então a pessoa testa lá dizendo, olha, eu quero deixar tal casa ser dividida entre os filhos. E aí chega lá no testamento, aquela casa não existe mais. Então não adiantou nada. Então, quando a pessoa faz o testamento, ela tem que ter noção que aquele patrimônio não vai mais mexer muito, se ela especificou um patrimônio. Porque ela Sim. pode dizer, olha, deixa 50% da parte disponível para o filho tal. Beleza, quanto é que é os 50%? Não sei, isso vai se vender no inventário, mas, né, agora se ele especificar, o problema de especificar é que se acontecer alguma mudança, tu quebrou o testamento em relação àquilo, né? É, e importante que se houver alguma mudança no patrimônio dessa pessoa, como tu falou, temos que então atualizar esse instrumento É. para que ele tenha validade e não seja apenas um papel que não tem Porque daí função não vai valer nenhuma. para nada, né? Aí é a solenidade, a forma lá que a gente viu que se mudou, acabou, né? Se não respeitar a legítima, etc., acabou. Yasmin, para a gente finalizar essa situação, as pessoas também querem saber o seguinte: testamento, ele abdica o inventário? Então, tu fez um testamento, eu preciso ainda fazer o inventário? Precisa. Sim, gente, sim. São duas coisas diferentes. O inventário é o local onde o patrimônio daquela pessoa falecida vai ser partilhado entre os seus herdeiros e o meeiro, se houver, tá? Então, o inventário é onde isso vai acontecer, é onde a coisa acontece mesmo. O testamento são, nesse caso, as disposições da pessoa que ela quer. Então, o que que se faz normalmente? Se pega o testamento, se entra com uma ação judicial chamada ação de abertura de testamento, o juiz vai verificar a forma, vai verificar a solenidade, vai ver tudo direitinho, tá? Passou, o juiz vai dar uma carta de sentença e essa sentença tu vais levar para o inventário e aí abrir o inventário. Então, se tem um testamento, eu não posso abrir o inventário direto. Não é que eu não possa, mas é que ele vai ficar capenga porque tu vai abrir com um testamento. Então, gente, não faz sentido. Então, tu vai abrir o testamento, vai fazer a forma dele certinha, com a autorização do juiz é que tu vai abrir um inventário, porque daí tu vai abrir um inventário informando que existe um testamento, as disposições desse testamento, o que que ele queria, como é que ele queria, para daí tu poder analisar como vai ser feita a partilha dos bens. Aí sim, né? Imagina que a parte disponível é 50 mil e ele doa 25 mil para tia da faxina dele lá. Ele vai lá, a tia da faxina era muito querida, ele doa 50 mil para ela lá, tá? Então, 25 mil para ela, sobrou 25, então mudou a forma da partilha, então vai ter que ser recalculado Sim. aquilo ali, não do testamento, mas o que sobrou para os herdeiros, vai ter que ser feito o cálculo por formal de partilha final. Então, tu tem que passar, tu vai fazer os dois, né? Tu vai fazer o testamento e tu vai, se houver testamento, né? Tu vai ter que fazer o inventário depois. Normalmente se faz só o inventário, mas se houver um testamento, tu vai abrir o testamento e aí vai fazer depois o inventário. Sim. Tem que seguir essa E ordem. normalmente se faz o inventário porque as pessoas
Não fazem o testamento, aí gera toda aquela briga e discussão que a gente comentou no início desse A vídeo. pergunta é, vale a pena fazer um testamento? Vale? Se tu quer Entende? comprar a paz e manter a família, sim. E aí a conversa que eu sempre brinco contigo, Yasmin. Tá lá os herdeiros se matando, né, no processo do inventário. Aí tu chega na pessoa que faleceu lá, digamos que tem uma linha direta lá, tu consegue conversar com ele, e aí tu diz, fulano, tá vendo lá? Se agora eu te oferecesse um testamento, tu aceitaria? O cara aceitaria em 2 vias ratificada na hora Sem lá. pensar duas Pegava um vezes. anjo para assinar junto lá de testemunha e acabou. Por quê? Porque o testamento ele serve para comprar a paz da pessoa. Então, assim, tem toda essa situação, vale a pena, gente. Porque tu vai comprar a tua paz, tu vai organizar o teu patrimônio, vai organizar tudo. Então, digamos que tu vai morrer em paz. Porque os herdeiros, se tu não faz o testamento, os herdeiros vão brigar lá dentro. Ah, mas eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eles vão se matar porque eles querem dividir. Aí o filho, as pessoas levam para dentro do inventário o sentimento. Sim. Sabe? Ah, o filho ficou 10 anos sem ver o pai porque brigou com ele. Aí ele quer compensar esse sentimento dentro do inventário, só que ele não se liga disso. E aí ele tá brigando, quebrando o pau lá dentro. Ah, eu quero não sei o quê, eu quero uma roupa do pai, eu quero. Por que ele quer aquilo? Porque ele quer compensar o que ele não teve. Só que ele não se liga disso. E aí, até todos os herdeiros se tocarem disso, quantos anos passa desse inventário? E o prejuízo que vem tendo. Então, se a pessoa vai lá e regulamenta isso certinho no testamento, tu quebra essa situação desse herdeiro. Ah, ele vai brigar por roupas, isso e aquilo, vai brigar, mas o patrimônio em si, o grosso da coisa, Não não. vai. Então, por isso, se tu tens um patrimônio, uma situação para ser regularizada, gente, faz um testamento, porque tu vai comprar literalmente a tua paz e a paz de quem fica. Nós temos casos, e as pessoas não acreditam nisso, mas nós temos casos que a pessoa falece e os filhos querem tirar a mãe da casa. A Sim, mãe! é muito Não comum. é tirar a mãe da casa. Então, mas tem direito real de habitação? Sim, mas é uma discussão. Então a pessoa vai lá e testa dizendo que aquele bem é bem de família, ou tem direito real de habitação, enfim. Tu protege as situações, porque tu conhece a tua família, tu conhece os teus filhos, tu conhece todo mundo. Então, assim, tu faz um testamento já prevendo situações para que elas não aconteçam. Bom, então finalizamos o nosso podcast, Felipe. Acho que conseguimos esclarecer muito bem e apresentar para as pessoas, desmistificar principalmente que seria algo apenas para as pessoas muito ricas, que é algo extremamente caro, e não, é algo acessível e que todo mundo deveria fazer para manter a família, para proteger pessoas importantes, presentear pessoas queridas e principalmente comprar a paz. Esse foi o nosso podcast de hoje. Siga nossas redes sociais, nosso site, nosso Facebook, Instagram, Stories, enfim, muito conteúdo legal chegando por aí. E até o próximo podcast. Pessoal, um grande abraço para vocês.